o Banco do Brasil enviou uma denúncia à AGU, Advocacia Geral da União, sobre supostas fake news publicadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro que estariam incitando a retirada de recursos por parte dos correntistas. De acordo com a instituição financeira, publicações inverídicas e maliciosas estão sendo disseminadas com o objetivo de gerar pânico e induzir a população a decisões que podem prejudicar a saúde financeira. No sábado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os ataques ao Banco do Brasil são uma tentativa de minar instituições públicas do Brasil. Chamar o Cristiano Beraldo, que até mencionou esse episódio, vamos nos aprofundar nisso. Banco do Brasil agora denunciando formalmente o deputado Eduardo Bolsonaro junto à Advocacia Geral da União por suposta disseminação de informações falsas, o que estaria culminando ou tendo como consequência um pânico, uma situação em que muitos correntistas estariam verificando a possibilidade de retirar, inclusive, os seus recursos do banco. Você, Cristiano Beraldo, para além de Eduardo Bolsonaro, vocês aqui, ou entrevistados que conversaram com a gente na semana passada, já tinham levantado essa lebre, essa possibilidade. E não necessariamente em relação ao Banco do Brasil, em relação a vários outros bancos. Mas, enfim, queria te ouvir, Beraldo. Canhoto, porque quando é indicado lá um politiqueiro qualquer para assumir diretoria no Banco do Brasil, ninguém se manifesta, não falam nada. Quando fica caracterizado que o banco não tem uma administração profissional como deveria, é todo mundo quietinho, não tem declaração, nota à imprensa, não tem nada. Então agora vim dizer que o banco está sofrendo com ataques do ambiente político. Ora, o banco é político. Então não adianta vir com esse chororô, esse mimimi agora, porque o banco é sim obrigado, aliás, isso faz parte da declaração que deu, pelo menos na imprensa internacional que eu vi, o banco tem que seguir as leis de mais de 20 países onde ele atua. E um desses países, o mais importante depois do Brasil, que é os Estados Unidos, impôs uma série de limitações a um correntista. O banco tem que seguir a regra, caso contrário sofrerá penalizações muito graves, inclusive. Esse fato do banco se colocar numa posição de aventar a hipótese de não seguir à risca as leis norte-americanas e, com isso, correr um risco gravíssimo de perder uma série de negócios com empresas e clientes norte-americanos, isso obviamente coloca o banco numa posição de fragilidade. Então, não precisa de alguém, um deputado federal, ficar em rede social, a menos que eles achem que os correntistas do banco sejam completamente bobocas, sejam absolutamente incapazes de fazerem uma avaliação da situação. Então, se partir desse pressuposto que todo mundo é bobo, porque não percebe a influência política na administração do banco, e depois tem que ficar quietinho, não prestar atenção nas consequências de não cumprir leis norte-americanas, aí realmente não dá para a gente falar sério sobre o Banco do Brasil. Mas advogados consultados por veículos de comunicação pela Jovem Pan e por outros canais de notícias já tinham levantado essa possibilidade. Bancos que não respeitarem a imposição da Magnitsky e quiserem proceder ficando com um pé em cada canoa, poderiam sim sofrer uma série de represálias por conta desse não cumprimento. E aí muitos advogados davam um exemplo do BNP Paribas, né? O banco francês que teve que fechar aquele acordo para não pagar uma multa bilionária. Você, Mota, em um dos vídeos, Eduardo Bolsonaro disse que o Banco do Brasil poderia ser cortado das relações internacionais do sistema SWIFT, o que poderia culminar em um processo de falência, porque, na reflexão dele, muitos correntistas tirariam os recursos antes. É difícil compreender o que está acontecendo. Primeiro, vamos lembrar uma coisa aqui. É preciso muita responsabilidade quando se trata de um assunto como esse. E nós aqui sempre defendemos isso, responsabilidade. Diversas vezes aqui e no jornal Jovem Pan, eu disse para as pessoas, calma, ninguém deve tomar nenhuma decisão financeira precipitada. Eu fui procurado por várias pessoas nas últimas semanas
pessoas que estavam muito preocupadas. Agora, eu me lembro claramente, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu me lembro da sequência de eventos que nos trouxe a esse ponto, que nos trouxe uma situação onde há inúmeros brasileiros à beira do pânico e da histeria. Pode ser que a minha memória esteja falhando, mas pelo que eu me lembro, isso foi resultado de uma sequência de decisões e declarações de pessoas do Estado brasileiro, que, por isso, se colocou em rota de colisão com o atual governo americano. O resultado dessa colisão foi que pessoas do Estado brasileiro receberam sanções que, em pelo menos um caso, impede a pessoa de ter uma vida financeira normal. E aí, o que aconteceu? Meus amigos, não me deixem contar a história errado se eu estiver errando aqui. Pelo que eu me lembro, como reação a isso, o Estado brasileiro tomou e anunciou imediatamente uma decisão publicamente. E a decisão foi interpretada pela maioria da mídia como dizendo que sanções no exterior não poderiam ser aplicadas aqui no Brasil. Essa foi a narrativa que foi espalhada pelo Brasil inteiro. Embora nós aqui sempre disséssemos, é lógico que essas sanções não são aplicadas no Brasil. Essas sanções se aplicam nos Estados Unidos. São as consequências delas que atingem, por via indireta, todas as empresas que operam nos Estados Unidos. Nós explicamos isso aqui inúmeras vezes, com calma, com serenidade, de forma didática. Mas a gente não consegue escapar do fato de que foi essa decisão do Estado brasileiro, anunciada com grande entusiasmo e ênfase, que foi interpretada como um recado aos bancos. Olha, não pode obedecer a essas determinações. E isso trouxe imediatamente insegurança. Insegurança ao mercado financeiro, insegurança aos cidadãos brasileiros. Mais uma vez, é isso que a minha memória me diz. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Porque, pelo que eu me lembro, essa foi a situação. E, diante desses fatos, culpar Eduardo Bolsonaro. Por isso, é uma falha moral e cognitiva. Pois é, só registrando que o Banco do Brasil também denunciou outras figuras, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, e também o advogado Jeffrey Schichini, que é inclusive o defensor do ex-assessor da presidência do governo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Você, Dávila, o que é preciso considerar em relação à manifestação do Banco do Brasil junto à AGU? É preciso colocar os pingos nos is, Caniato. Os pingos nos is é o seguinte. Primeiro, banco vive de confiança. Quem criou instabilidade e desconfiança em relação aos bancos foi o Supremo Tribunal Federal. Ao tomar uma decisão absolutamente descabida, o Mota, com muita educação, lembrou, mas eu queria lembrar um outro dado. No dia que essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, não foi pelo Supremo, foi por um juiz, Flávio Dino, as ações dos bancos despencaram 40 bilhões de reais. Então, não adianta querer culpar deputados. Tem que culpar a decisão do Supremo Tribunal, que ao dizer que no Brasil os bancos não precisavam respeitar a lei Magnitsky, fez com que o Banco do Brasil, cujo maior acionista é o governo, realmente entrasse na rota de desconfiança de investidores. Afinal de contas, se o maior acionista, que é o Estado brasileiro, o Estado diz que aqui não precisa obedecer à lei Magnitsky, é como se fosse, na verdade, assim, um salvo-conduto para a desobediência de uma decisão que, como nós cansamos de repetir nos pingos nos is, não tem validade no Brasil, tem validade fora do Brasil. Isto é, se o banco insistir em correntistas que estão enquadrados na lei Magnitsky, eles não serão retalhados no Brasil, eles são retalhados lá fora. E como bem trouxe o nosso amigo Beraldo aqui, o Banco do Brasil
tem uma debênture perpétua que está atrelada em dólar. Então, imagina só, um banco que tem debêntures perpétuas atreladas em dólar, cujo maior acionista é o governo, um juiz do Supremo diz que aqui o banco não precisa cumprir a lei Magnitsky. É óbvio que isso gera enorme desconfiança em qualquer correntista e investidor que tenha títulos do Banco do Brasil. É óbvio. Então não tem nada a ver com declarações do deputado Eduardo Bolsonaro e qualquer outra pessoa. Tem a ver com a decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, ao tomar uma decisão absolutamente descabida, fez com que os bancos perdessem mais de 40 bilhões de reais num dia e que gerasse enorme desconfiança, especificamente com um banco cujo maior acionista é o governo brasileiro. Agora, Beraldo, quando o Banco do Brasil faz uma denúncia a Eduardo Bolsonaro, um outro parlamentar e um advogado, ele não entra também na guerra de narrativas, entra na seara política que deveria, inclusive, a instituição financeira se manter completamente afastada desse tipo de discussão? É como se comprasse a briga de um dos lados, né? Mas é óbvio, Canhoto, e isso deixa evidente essa gestão política do Banco do Brasil, aliás, não só do Banco do Brasil, mas de todas as estatais. A Petrobras é manipulada pelo governo no contrário ao interesse do pequeno acionista, do acionista minoritário, porque o governo quer manipular preço do combustível, o governo quer maximizar a distribuição de dividendos para poder fechar suas contas. E assim vai. Então, essa é a mentalidade de gestão de empresas públicas do atual governo. E com o Banco do Brasil não será diferente. O problema agora, eu vejo muita gente dizer, mas isso é lei lá dos Estados Unidos, no Brasil vale a lei brasileira. É verdade, e o Mota destacou isso aqui, o Dávila destacou isso aqui. O problema é que há efeitos. À medida que você não cumpre, um banco, sobretudo uma instituição financeira, porque é um exemplo que fica muito evidente, você não cumpre a lei nos Estados Unidos. Então, automaticamente, você precisa romper as suas relações comerciais com todos os entes norte-americanos. Isso quer dizer o quê? Primeiro, o Banco do Brasil investiu pesado para ter o BB Américas, que é uma subsidiária, uma operação bancária nos Estados Unidos. Vai ter que se ou fechar ou se desfazer. O Banco do Brasil, que oferece cartões de crédito e débito com bandeiras de empresas norte-americanas aos seus correntistas no Brasil, vai ter que cancelar o cartão de crédito de todo mundo. Vai ter que cancelar os cartões de débito de todo mundo. Todas as operações que o Banco do Brasil faz para ter receita, fazendo operações estruturadas para empresas norte-americanas que atuam no Brasil, grandes indústrias, grandes companhias, conglomerados internacionais, vai ter que encerrar o relacionamento comercial. Ou seja, o Banco do Brasil automaticamente mingua de uma forma muito evidente. E se o banco mingua, se o banco para de ter receita, se o banco frustra as suas expectativas de resultado, obviamente o preço das suas ações mergulha, porque ele deixa de valer aquilo que ele valia até ontem. Então as consequências são brutais. Não adianta ficar com esse pensamento simplório, porque lá é lei dos Estados Unidos, aqui é Brasil. Então, declare que nós queremos, você quer que esses que pensam dessa forma, que falam dessa forma, querem que o Brasil vire uma ilha, não é nem como a China, mas como a Venezuela de fato, porque nós vamos viver à margem do mundo. O mundo vai acontecer, o Brasil vai ficar na margem. O Brasil vai ficar nesse esgoto que está Venezuela, que está o Irã, países desse tipo. Então, se é isso que essas pessoas querem, é ver o Brasil funcionando à margem para elas poderem sair na rua, bater no peito. Porque a soberania brasileira. Porque estou dando uma banana para o Donald Trump. Vou defender o Brasil e que se dane os Estados Unidos. Então, que vivam. Agora, elas não fazem ideia de como a vida delas será miserável nesse país que elas estão
idealizando para o Brasil. É realmente, assim, infelizmente ainda há muita ignorância sobre isso, mas a responsabilidade, sem dúvida, Candiato, é da politização do Banco do Brasil. Agora, nessa peça que foi enviada pelo Banco do Brasil à AGU, Mota, o banco relatou que, em razão da campanha, né, o banco chama a campanha as manifestações feitas por essas figuras nas redes sociais, clientes do banco começaram a pedir esclarecimento para os seus gerentes, né, para os representantes das suas agências. E aí eu lhe pergunto, Mota, não é legítimo que o cliente peça um esclarecimento para o gerente sobre quais podem ser as consequências? Qual é o problema disso? O problema já foi identificado e apontado pelo Cristiano Beraldo. E é um problema seríssimo, que até agora não tinha tido maiores consequências, né? Que é você colocar no comando das estatais pessoas, e eu vou ser aqui benevolente, que não têm vocação para estar ali naquela posição. Na verdade, e isso é um mal que afeta toda a política, em todo o espectro, você tem sempre aquele grupo de pessoas que sobrevive de migalhas do poder, que passa de um carguinho para outro carguinho, arrumado pelos amigos. Agora, tudo bem, você coloca uma pessoa como essa numa estatal de trem-bala, né? Qual a diferença que vai fazer? Nenhuma. Mas o banco, companheiro, é uma outra história. Quando você coloca uma pessoa no comando de um banco, essa pessoa tem que ter muito preparo, tem que ter muita consciência da importância, porque muitas coisas são aceitáveis, mas quando você começa a afetar o mercado financeiro, você está falando de afetar o coração da economia de um país. E poucas coisas são tão desastrosas para um país, especialmente para aqueles mais pobres, do que um cataclisma no mercado financeiro. Poucas nações sobrevivem a isso. Quando a gente olha na história, os países em que esse tipo de coisa aconteceu, para aquela nação quase que um caminho sem volta. Isso, Candiato, não é uma coisa difícil de se entender nem de se prever. Eu acho que nós quatro aqui não estamos, acho que a gente pode dizer isso com certeza, né? Nós não estamos entre as mentes mais brilhantes do país. Tem muita gente mais brilhante do que a gente, mais inteligente, mais competente, mais experiente, inclusive no Estado brasileiro. Não era difícil de se prever que determinada ação teria determinada consequência, até porque as pessoas poderosas no Estado brasileiro costumam ter relações muito boas com a turma do mercado financeiro, né? Acho que a gente até noticiou isso aqui, que aconteceu uma reunião de pessoas do judiciário com executivos de banco. Sim, sim. Então, não é possível que nenhum assessor tenha chegado para os poderosos e dito: Excelência, as economias dos países são interligadas. O mercado financeiro, ele funciona globalmente. O Brasil depende de investimentos estrangeiros. Se esses investidores decidirem ir embora, será o caos. Não é possível que ninguém tenha dito: olha, o Estado brasileiro, companheiro, não pode simplesmente ignorar decisões tomadas por outros países, principalmente se o país for os Estados Unidos da América, porque essa postura vai deixar o Estado brasileiro em um beco sem saída. Essa postura vai deixar o Estado brasileiro isolado em um canto, o mesmo cantinho onde estão Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte e Irã. Porque, vejam bem, nem a Rússia e nem a China jogam esse jogo. Nem a Rússia e nem a China desprezam as decisões americanas. Pelo contrário,
A Rússia e a China sabem muito bem jogar esse jogo. Então, para onde o Estado brasileiro acha que está indo se continuar seguindo nessa direção? Mais uma vez, é preciso bom senso e prudência. E essa é uma mensagem que eu passo para o nosso espectador, para o cidadão brasileiro. O Brasil, como eu já disse aqui, o Brasil está numa situação difícil, inacreditavelmente difícil. É inaceitável que pessoas do Estado brasileiro tenham colocado o país na situação em que nós estamos hoje. Mas não comprem essa narrativa de que isso é o fim do mundo, não tomem nenhuma decisão financeira precipitada. O Brasil já passou por outras crises na história, eu fui testemunha de pelo menos uma delas, e muitas pessoas que entram no desespero, na histeria, depois se arrependem profundamente das decisões que tomaram. Então é o momento da gente resgatar serenidade, prudência, bom senso, e esse conselho vai também para as pessoas que estão à frente do Estado brasileiro. Não vale a pena insistir num caminho que não vai levar a lugar nenhum, a não ser, né, como eu já disse, aqui é um beco completamente sem saída.